Tranquilão, vai começar mais um vídeo sobre a gastronomia brasileira. Vamos falar sobre a gastronomia brasileira, como ela foi desenvolvida e a gastronomia de cada região norte, nordeste, sudeste, sul. E é isso. Ao longo de mais de 500 anos de história, a culinária brasileira é tipo uma mistura de muitas coisas. Sobre a culinária indígena, que já era daqui do Brasil já, que vocês não sabem, os índios eram antes de nós, e sobre os imigrantes que vieram pra cá nesse período. Então a culinária brasileira foi meio que trazendo um monte de coisa de vários países e foi juntando aqui e deu nisso. Os portugueses, quando vieram pra cá, trouxeram algumas coisas diferentes que os índios não estavam acostumados a ver aqui no Brasil. Então os portugueses meio que pegaram as comidas, os ingredientes de lá, os ingredientes daqui, e foram meio que modificando para fazer um prato específico, entendeu? E é isso. Agora eu vou falar sobre a região Nordeste. A forte presença de indígenas mesclados com a imigração europeia diferencia a gastronomia do Norte. De qualquer outra forma, no país é considerado por muitos o maior exemplo de culinária típica nacional. Então a gastronomia da região Norte é meio que como se fosse uma das melhores do país, entendeu? Os ingredientes principais que quase todos os pratos tem lá é a mandioca, cupuaçu, açaí, pirarucu, urucum, açafrão brasileiro, jambu, guaraná, tucunaré e castanha do Pará. Com esses ingredientes, os pratos típicos de lá, que praticamente todo mundo come, ou quem mora em outra região vai para lá para comer essa comida, é o pato de tucupi, caruru, tacacá e maniçoba. É isso aí. Então, praticamente todos que moram na região sul, norte, nordeste, os pratos, uma dos melhores ingredientes são de lá. Os pratos típicos são barreado, churrasco, galeto, sopa de capelete, arroz carreteiro e sopa catarinense. Então é isso, vocês conheceram um pouco sobre a culinária, a gastronomia brasileira e um pouco da sua história. No norte, vai para comer essas especiarias, porque são meio que especialidades deles lá na região norte. Então, digamos que lá é melhor do que nas outras regiões. Agora é a região norte, nordeste. As influências climáticas tropicais na costa e semiárido no interior têm reflexos diretos na culinária nordestina. Desde o litoral do Pernambuco até a Bahia, a presença africana se nota mais forte devido aos requisitos de escravidão durante o ciclo da cana. Então, a região Nordeste foi onde se concentrou os africanos. Então, meio que vieram a gastronomia da África pra cá, porque os escravos não tinham meio que comida boa, então eles pegavam meio que tudo, tipo, que sobrava e fazia uma comida que ficou conhecida como a feijoada, que pegaram orelha, pegaram um monte de coisa e colocaram e fizeram a feijoada. Os principais ingredientes que lá são feitos, tipo, pra caramba, são azeite de dendê, mandioca, leite de coco, gengibre, milho, graviola, camarão e caranguejo, que lá são onde tem a maior concentração, onde tem
os melhores camarões, caranguejos, o melhor azeite de dendê. E também tem como a região nordeste com o norte, porque as duas regiões têm a mandioca como os principais ingredientes. Então meio que tem esse negócio em comum, que é a mandioca. Os pratos principais são o acarajé, o vatapá, o caranguejada, buchada, paçoca, tapioca, sarapatel, cuscuz e cocada, onde lá é a especiaria deles, onde tem tudo. Lá eles fazem como se fosse, tipo, lá eles fazem com mais frequência, e lá tem os materiais melhores para fazer esses pratos principais. Agora a região centro-oeste. A culinária da região é altamente influenciada pela pecuária, uma das principais atividades econômicas do território. Daí a grande referência da população do centro-oeste por carne bovina e suína. Os ciclos de imigração também trouxeram a culinária africana, portuguesa, italiana e síria. E a forte presença indígena liderou a preferência regional por países. Então a região centro-oeste foi o que basicamente eu falei no começo. Pegaram meio que tudo lá dos outros países e trouxeram para cá. Que foi na Itália, na Síria, em Portugal, que trouxeram tudo para cá e fizeram aqui, entendeu? Os principais ingredientes é o pequi, mandioca, carne seca, erva mate e milho. Então, tipo, quase todas as regiões têm isso em comum, que é a mandioca, que é bastante feita. Os pratos típicos de lá é o arroz com pequi, picado de quiabo, sopa paraguaia, empadão goiano, caldo de piranha e vaca atolada. E é isso. A região sudeste, a cozinha do sudeste era essencial, influenciada pelas origens portuguesas, indígenas e africanas. Alimentos simples como raízes, carnes, grãos e vegetais. Então a região sudeste ela é meio que a essencial, onde tudo era feito lá. As principais ingredientes são arroz, feijão, ovo, carnes, massas, palmito, mandioca, banana, batatas e polvilho, que é feito o biscoito de polvilho. Os pratos principais são tutu de feijão, virada à paulista, moqueca capixaba, feijoada, que é uma mistura de tudo que eu falei antes, picadinho paulista e pão de queijo, que a maioria das pessoas gostam de pão de queijo. A região sul, a mistura étnica ocorreu na região sul, resultou em uma culinária completamente diferente do resto do país, com a presença ainda mais forte de culinária da cozinha italiana, alemã, além das já presentes portuguesa e espanhola. Então aqui na região sul foi onde tudo, tipo, a maior concentração, onde teve mais essa concentração de culinárias diferentes, que foi na região sul, um monte de colonizadores vieram pra cá. As principais ingredientes são carne bovina, ovina, farinha de milho e erva mate, que são os pratos, dos melhores ingredientes são de lá. Os pratos típicos são barreado, churrasco, galeto, sopa de